Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje teremos um assunto bem diferente de notícias e teorias que vocês já estão acostumados por aqui. Pois hoje nós teremos um vídeo sobre uma entrevista muito importante com o atual desenhista da série de Boruto, Mikio Ikemoto, que nos traz algumas revelações sobre o futuro do anime de Boruto. Lembrando que essa entrevista foi feita no dia 6 de julho desse ano, porém ela veio a receber uma boa tradução recentemente no final de novembro. E então, sem muita enrolação, vamos ao vídeo de hoje. No início do mês de julho, um canal de notícias da França chamado de BFM TV teve a chance de sentar junto de Mikio Ikemoto, o ilustrador do mangá de Boruto, para uma rápida entrevista. E embora essa entrevista tenha sido bem curta, tivemos perguntas diretas e bem interessantes. O entrevistador então inicia perguntando para Ikemoto como foi decidido o conceito gráfico do personagem Boruto, e qual foi a parte mais difícil na criação e desenvolvimento desse personagem, que vem sofrendo fortemente tanto no anime quanto no mangá em relação ao seu antecessor Naruto. Ikemoto então responde da seguinte forma: quando me pediram para fazer o trabalho de Boruto, Kishimoto veio até mim e me deu um conselho. Ele disse que eu deveria fazer isso tudo de uma forma muito livre, para que eu pudesse sentir como me aproximar da obra de Naruto, e que se eu quisesse criar uma harmonia forçada dentro da série, eu até poderia tentar, porém ele me disse que os trabalhos nunca seriam os mesmos, e que se fosse dessa forma, não faria o menor sentido confiar todo o trabalho dele para mim, se fosse apenas para fazer uma cópia. E por um lado eu vejo o lamento dos fãs de Naruto em saber que não é mais o Kishimoto quem está desenhando a série, mas por outro lado, já que a série foi passada para mim, eu tento criar o melhor trabalho possível, sendo fiel ao meu sentimento e sendo responsável pelo que eu crio. E por essas razões que eu acabei de citar, eu não senti dificuldades em criar o personagem Boruto. Por outro lado, eu ainda estou longe de alcançar uma qualidade gráfica que me satisfaça. E mesmo estando no meio de todo esse trabalho, eu tento oferecer o melhor da minha capacidade como desenhista. O entrevistador então continua com a sessão de perguntas. Ele então pergunta para Ikemoto como é a colaboração dele com Masashi Kishimoto e quais os indícios que ele dá em relação à criação dos desenhos e cenários, e se ele intervém no meio da criação para adicionar algumas modificações. Ikemoto então responde que geralmente o Kishimoto faz uma auditoria durante a fase de criação de cenários, e ele me deixa livre o suficiente para criar os desenhos, e quando a cena está totalmente pronta, o Kishimoto vem e verifica tudo, e às vezes ele faz alguns comentários sobre problemas ou necessidades de melhorias em algum quadro, mas como regra geral, ele me deixa livre para fazer como eu quiser. O entrevistador então segue perguntando, e dessa vez sobre o método de trabalho que Ikemoto utiliza, e qual o tipo de ferramenta que ele usa no processo. Ikemoto então responde que ele começa esboçando detalhadamente no papel IC, em seguida ele usa uma caneta G, que nada mais é do que uma caneta de pena, que permite variar entre traços finos e grossos, e que é muito utilizada por todos os tipos de desenhistas. E essa caneta à base de tinta, ele diz que utiliza mais para desenhos de eletrônicos ou mecânicos. E para as ilustrações a cores, ele usa o papel aquário Vifart da marca Maruman. Continuando assim a tradição do Kishimoto de colorir o mangá de Naruto, utilizando também os marcadores Copic. Só lembrando pessoal que todas essas marcas e tipos de materiais que ele utiliza, eu deixarei todos aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir ou até mesmo comprar. E seguindo com a entrevista, o entrevistador faz a sua última e mais importante pergunta para Ikemoto, onde ele pergunta para Ikemoto o porquê dele ter começado o mangá mostrando o Boruto na sua fase adulta em formato de flashback, antes mesmo do desenrolar de toda a sua história. Ikemoto então responde que essa cena foi uma ideia totalmente do próprio Kishimoto, pois ele achava que o mangá precisava de um início totalmente diferente do filme e que causasse muito mais impacto. E então acabamos chegando nesse resultado. Porém isso foi decidido muito rapidamente e eu não tinha nenhum design pronto para o personagem do Boruto na sua fase adulta. E por isso eu realmente não tive muito tempo para amadurecer essa ideia. E então, quando essa cena reaparecer algum dia, provavelmente o design do Boruto adulto acabe mudando um pouco. E essa foi a entrevista dada por Ikemoto no meio desse ano para a BFM TV lá da França. E como podemos notar, Ikemoto foi muito sincero em relação às perguntas do entrevistador, sobre o carinho que ele tem com o mangá e o respeito e consideração que ele tem com Kishimoto, pois dá para notar que ele tem se dedicado cada vez mais com o mangá, pois o seu traço vem melhorando muito desde o início da série, e não é melhorando em relação a se parecer com o traço do Kishimoto, e sim ao traço dele mesmo,
assim como ele mesmo disse, criando assim um visual mais fluido e melhor trabalhado, como vimos no capítulo 18, não deixando de ser o estilo de desenho do Ikemoto e não deixando a desejar, nem mesmo nos quesitos gerais de criação. Quanto ao que ele diz em relação ao visual do Boruto no futuro, isso já era meio que de se esperar que haveriam modificações no personagem futuramente. Porém, essa possibilidade acaba sendo um pouco reduzida, visto que nós já tivemos a apresentação do Boruto no futuro, no início do primeiro episódio do anime e também na segunda abertura do anime, solidificando ainda mais esse visual para o Boruto futuramente. Então acredito que, na minha opinião, não haverão mudanças tão bruscas em relação ao Boruto do futuro, pois a data em que esse evento vai se passar já está previamente marcada dentro do tempo do mangá, e eu quero fazer um vídeo somente sobre isso para vocês assim que possível. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, e se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal. Enfim, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou!